Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, do Estadarte da Liberdade. Estou aqui para mais esse Evangelho em Foco, para conversar um pouco com você sobre mais um ponto da doutrina de Jesus Cristo. Hoje, eu quero dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é essencial e que a Igreja de Jesus Cristo também. A fé do Senhor Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho, que é, por sua vez, o conjunto das verdades ou leis eternas, os convênios e as ordenanças necessários para que a humanidade possa voltar à presença de Deus. Logo, a fé é parte integrante e inseparável do Evangelho. Crer que é possível exercer fé suficiente para alcançar a salvação sem viver o Evangelho é ilusão. Assim, vemos que o Evangelho é essencial. Mas e a igreja? É possível viver o Evangelho plenamente sem a igreja? Eu já ouvi pessoas afirmarem que igreja não salva, o que salva é a fé em Deus. Já ouviram isso? Ardilosamente construída e com implicações profundas, essa inverdade serve muito bem ao propósito do inimigo de nossas almas, porque pode ser agradável tanto aos que rejeitam a Igreja de Jesus Cristo, quanto aos que a aceitam, mas não a compreendem como única verdadeira. A alguns, o inimigo diz: igreja é mera formalidade social, não se filia a nenhuma delas, o que importa é a sua fé. A outros, mais inclinados para a religiosidade, ele orienta: vá para qualquer igreja e tudo estará bem. O que importa é a sua fé. Assim, de um modo ou de outro, utilizando o ardil da fé independente, ele consegue fazer com que essas pessoas não conheçam ou não reconheçam a verdadeira igreja de Jesus Cristo, aparentando oferecer valorização da fé, quando na verdade a desvaloriza totalmente. Ele cria uma separação entre fé, evangelho e igreja. E assim ensina que quem se apega a um não pode se apegar aos outros. O raciocínio raso escondido na primeira afirmação é de que, se para alcançar a salvação dos pecados é preciso tão somente ter fé, a igreja é não somente inútil e desnecessária, mas, em última análise, apenas uma criação humana, uma mera formalidade, sem efeito prático real no plano eterno e sem qualquer autoridade divina. A ideia da segunda afirmação não repele a necessidade de uma igreja, mas enfatiza que todas as igrejas são iguais em seu aspecto espiritual, em seu impacto espiritual. Com isso em mente, muitas pessoas frequentam várias igrejas, vagando de uma denominação para outra, em busca de onde podem sentir-se mais confortáveis ou serem mais bem tratadas pelo pregador. Geralmente, procuram alguma promessa de solução rápida. Eles querem resolver os seus problemas, só isso, sem qualquer compromisso seu para com a igreja ou a congregação. Essas pessoas desconhecem a base doutrinária do que se prega e não se importam com isso. Consultam as escrituras como se lessem um aforismo qualquer encontrado em um biscoito da sorte, sem um estudo real e aprofundado da doutrina ou do contexto histórico das passagens. Infelizmente, o inimigo tem alcançado algum sucesso em implantar esses falsos conceitos nas mentes e corações de muitas pessoas. Paradoxalmente,
essa atitude descompromissada para com a instituição religiosa é compartilhada por muitos líderes religiosos que, endossados por um diploma universitário de teologia, se auto-intitulam guias espirituais, sem possuírem autoridade divina, nem base doutrinária consistente, não se dão ao trabalho de acompanhar o progresso espiritual dos que os buscam, e nem ao menos exigem deles quaisquer compromissos com a vivência plena do Evangelho em suas vidas. O resultado dessa triste realidade é a crescente deterioração da compreensão do caráter sagrado e, portanto, necessário da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Ao observar esse cenário de banalização espiritual, lembro-me das palavras do Senhor que, ao ordenar ao jovem Joseph Smith que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes na época, declarou: eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Infelizmente, mesmo entre aqueles que se filiam à Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, há quem não a compreenda assim. Movidos pela tradição de seus pais e cegados pela astúcia dos homens, não conseguem enxergar a verdade em sua plenitude. Falta-lhes a busca sincera pelo testemunho e a aceitação sincera da verdade restaurada. Felizmente, tão logo se permitirem crer, de seus olhos começarão a cair as escamas da escuridão, e saberão que a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, e que o que ela representa, as ordenanças e os convênios, fará total diferença em suas vidas para a eternidade. Quem alega que sua fé é suficiente para a salvação, sem a necessidade da igreja, define que declarar sua crença em Deus é o bastante, e que o Evangelho de Jesus Cristo se resume a, talvez, um conjunto de boas obras. Conscientemente ou não, quem assim pensa, descarta que sejam necessárias ordenanças, como o batismo. Ora, se a igreja não é essencial, ou em outras palavras, se a igreja não é necessária, logo, seus ritos e cerimônias também não são necessários. Se não há qualquer necessidade de frequentar a igreja, logo não há necessidade de tomar parte nas ordenanças realizadas por ela. Ou, se qualquer igreja é suficiente, então não há caráter sagrado realmente em nenhuma delas, pois que todas se diferenciam doutrinariamente. Diversas doutrinas não podem vir do mesmo Deus, pois ele não é Deus de confusão. Não existindo uma igreja verdadeira, não existem ordenanças verdadeiras. O elder Bruce R. McConkie ensinou que a religião, a verdadeira religião, é a verdadeira adoração revelada do Deus verdadeiro. Todos os outros sistemas religiosos são falsos. E ele continuou: a verdade é que a religião verdadeira, a religião de Jesus Cristo, foi instituída para o benefício do homem e só se encontra em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Ela é a única que possui a mesma base doutrinária da igreja primitiva. É a única que detém as ordenanças sagradas essenciais à salvação no reino celestial. É a única que controla a ordenação e o uso do poder do sacerdócio. É a única que tem o completo conjunto de escrituras destinados à humanidade nestes últimos dias. É a mesma Igreja de Cristo que existe desde Adão e que existiu em cada dispensação. É a mesma igreja organizada pelo próprio Jesus Cristo em seu ministério terreno
e que foi restaurada por Joseph Smith nessa última dispensação. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias representa o verdadeiro cristianismo. Aqueles que seguirem fielmente os preceitos, convênios e ordenanças administrados por essa igreja poderão herdar a glória eterna. Apenas esses. A fé é essencial nesse processo e é ela que faz todas as coisas concernentes à salvação do homem, administradas pela verdadeira igreja de Jesus Cristo, produzirem essa salvação. Isso ocorre porque a fé é um princípio de ação. Em contrapartida, todas as ações relativas à salvação do homem, as ordenanças e os convênios administrados pela verdadeira igreja de Jesus Cristo, são essenciais na centralização da fé em Jesus Cristo. Ou seja, é necessário que a fé, para ser essencialmente centralizada em Cristo, seja aplicada em sua igreja por meio das ordenanças e dos convênios sagrados por ela administrados. Em outras palavras, a fé por si só não é suficiente para produzir salvação, assim como ela tende a morrer de inanição, sem as obras realizadas no lugar certo, pela autoridade certa. Tiago ensinou isso. Ele disse, porventura a fé pode salvá-lo? A fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Entre as obras necessárias nesta vida para validar a fé, estão aquelas professadas por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se alguém julga que sua fé é suficiente sozinha, não compreendeu ainda o papel desta igreja, das ordenanças e dos convênios por ela administrados na centralização da fé. Voltando àquela afirmação tão popular, igreja não salva, o que salva é a fé em Deus. A igreja sozinha não produz salvação a quem não tem fé para crer e aceitar as ordenanças e os convênios administrados por ela. Do mesmo modo, a fé sozinha não produz salvação para quem não age em todas as coisas relativas à sua salvação, incluindo receber as ordenanças e os convênios administrados pela verdadeira Igreja de Jesus Cristo. A filiação e a participação em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é uma mera formalidade social, e esta igreja não é como qualquer outra que possa existir. Que todos possamos buscar sinceramente compreender que a fé, o evangelho e a igreja são inseparáveis, pois provêm do mesmo Jesus Cristo, para um mesmo propósito: levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu peço que você possa compartilhá-la com seus amigos, compartilhá-la com seus familiares, com todos que você gostaria que tivessem acesso a essa mensagem. Também convido você a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal, se ainda não fez. São ações gratuitas, mas que nos ajudam muito para que nosso conteúdo chegue para mais pessoas, e é o que nós queremos. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, com mais um ponto doutrinário no Evangelho em Foco. Tchau!